Olá, eu sou Ângelo, professor de Biologia. Obrigado por acessar esse vídeo. Olha, se for possível, dá um joinha agora, porque você pode esquecer, não é mesmo? E aí vamos para mais uma aula de Biologia. Muito bem, gente, estamos aqui para uma aula assim bem rápida sobre grupos vegetais, tá bom? Então eu quero que você entenda como funciona a classificação evolutiva dos vegetais, tá? Para fazer isso, o que mais se usa é uma chave chamada de chave cladística, que é uma espécie de desenho que você coloca para representar a evolução desses grupos vegetais. Para começar, você tem que admitir uma coisa. Os vegetais, eles evoluíram de algas, né? Então, as algas são mais antigas do que os vegetais, certo? Então, a gente começa por aqui, ó. O marco inicial tá aqui. Então, esse primeiro aqui é uma alga, tá? É uma alga, certo? Que alga é essa, né? Então a árvore começa bem aqui, ó. Essa alga, no caso, ela é um ancestral comum, tá? É um ancestral comum. Então ela foi a primeira, né, alga a dar origem ao primeiro vegetal. Só que o primeiro vegetal, quando você vê, ele tem que viver em terra firme, né? E para viver em terra firme, o vegetal precisa de algumas adaptações diferentes de quando se tem uma vida aquática, como é o caso da alga, né? Então, os tecidos dos vegetais precisam ser mais reforçados. Isso para quê? Para evitar a desidratação. Então, viver na água é um ambiente bastante fácil quando se trata de obtenção de água, sais minerais e tudo mais. Mas na terra, então teve que acontecer alguma mudança na parte do tecido vegetal. Então aqui, ó, você observa, tá? Tá marcando aqui, ó, uma parte, um tracinho escuro, que mostra que houve a formação de uma película vegetal mais resistente à desidratação. Os primeiros vegetais oficialmente reconhecidos são o que a gente pode considerar como briófita, tá? São as briófitas. Então, as briófitas são vegetais que têm uma composição muito frágil ainda, não tem raízes de verdade, não tem caules de verdade, né? Tem estruturas muito delicadas, pequenas, né? Porque não tem vasos condutores. Precisam viver em ambientes úmidos, se possível com bastante umidade, né? Porque eles não têm capacidade de conduzir água pelo corpo. Então são plantas que não têm capacidade de conduzir água com facilidade. Então elas precisam ser bastante umedecidas e mesmo assim elas não conseguem crescer por conta da dificuldade de transmitir água de uma célula para outra, certo? O comum de você encontrar por aí ainda hoje, em termos de briófita, vou dar um exemplo para vocês do musgo, né? O musgo, que também às vezes a gente considera assim, aquele lodo, aquele limo, aquele musgo, ele é um vegetal primitivo, então, que teve origem de algas, certo? Muito bem. Agora, então, para a planta evoluir, crescer e ficar maior, ela precisa
pelo menos de um tecido condutor. É como se fosse uma artéria e veia, né? Precisa conduzir água com mais facilidade para poder se desenvolver. Então esse foi o próximo passo evolutivo que aconteceu nesse grupo vegetal. Então você pode observar que nesse ponto aqui aconteceu o surgimento de uma nova característica evolutiva. Olha aí, vasos condutores de seiva. Com os vasos condutores de seiva, esses vegetais conseguiram se desenvolver mais, tá? E deram origem a um grupo novo. Nesse caso, temos aqui as pteridófitas, tá? As pteridófitas conhecidas por aí, a mais conhecida, vamos colocar aqui, é a samambaia, né? A samambaia faz parte da família, por exemplo, das avencas também, né? Então, os pteridófitas são plantas mais evoluídas, mas que ainda precisam da água para poder fazer a sua reprodução, né? Ainda guarda aí um pouquinho de dependência da água, e isso é muito importante para elas, certo? Então as pteridófitas estão aí ainda nos dias de hoje e constituem uma planta geralmente usada como planta ornamental, né? Bom, aí depois o que acontece? Como ela se desenvolve em ambiente úmido, ela usa água para se reproduzir, certo? Depois apareceu uma nova coisa, uma nova característica evolutiva, que foi essa aqui, ó. A semente. Surgiu a semente, que guarda dentro dela o embrião. Então a semente é como se fosse um ovo de uma planta, tá? Porque dentro dela tem um embrião, e em volta desse embrião você encontra o quê? Você encontra os nutrientes para esse embrião se desenvolver, né? Então aí apareceu, por exemplo, né? Agora as gimnospermas. Gimnospermas. Tá? Vamos colocar assim, gimnosperma. Por exemplo, aqui no Brasil você tem a araucária, que é uma planta gimnosperma, o pinheiro, né? O araucária é o pinheiro, né, do sul do Brasil, né? Das florestas de araucária, o pinheiro do Paraná, tá? Você tem o pinheirinho, que é a árvore de Natal e tudo mais. Eles têm semente já, certo? Já é uma grande novidade evolutiva. Mas a novidade evolutiva mesmo aconteceu, quer dizer, o melhor que pôde acontecer na evolução dos vegetais foi o surgimento da flor, né? Por quê? Porque aí com a flor surge também o fruto, né? Que é uma grande novidade evolutiva que apareceu, ó, aqui, né? Flor e fruto. Quando aparece a flor e fruto, então nós já encontramos uma outra categoria de vegetal, um novo grupo vegetal, tá? No caso, as angiospermas. As angiospermas são plantas que têm flor e têm o fruto. Então elas melhoram a capacidade de transmitir essa reprodução de forma independente. É a tal da polinização. A polinização começa na gimnosperma, que quer dizer órgão, semente nua, né? E depois continua na angiosperma, que tem a semente dentro de um vaso, né? Que esse vaso é justamente a fruta. Então aí já tem a utilização de insetos e animais como agentes polinizadores, tá bom, gente? Então, e esta é a evolução, né, filogenética das plantas, do grupo dos vegetais. Não esqueçam, esses são os 4 grupos, e dentro desses 4
desses 4 grupos se encaixam todas as plantas que nós conhecemos. Certo, gente? É isso aí. O objetivo desse vídeo é ser bastante curto e objetivo. Se você gostou, foi útil para você, compartilhe. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau!